Então, pessoal, continuando o nosso assunto sobre adoção, uma das dúvidas, uma das partes difíceis que os pais adotivos sentem com relação aos filhos, quando são crianças, sabem que são adotados e chegam a uma certa idade, começa a ter curiosidade sobre como é a mãe biológica, como é a família, se tinha irmãos, se não tinham, começa a querer fazer perguntas. Os pais começam a ficar angustiados, se devem levar para conhecer, se não devem, quando tem esse acesso à informação, né? E o medo vem à tona. Será que vai gostar da família biológica? Será que vai querer ir embora? Vem uma série de questionamentos aí que traz aquele monte de emoção à tona. De modo geral, dar uma criança à adoção é uma situação que não tem conserto. É semelhante a um aborto, e aqueles pais que deram, eles não estão querendo ver a criança voltar. Aquilo ali precisa ter um ponto. A gente não precisa ficar criando expectativa na criança de que vai voltar para a família e que tudo vai ficar muito bem, como se isso estivesse dando força para a criança, porque não dá. Às vezes é uma compaixão que vai atrapalhar, né? A gente precisa deixar com que a criança se despeça dos pais biológicos, receba a vida deles, fale muito obrigada, eu vou prosseguir, vou me vincular àquele outro casal que vai cuidar de mim. E ok, muito obrigado pelo que vocês me deram, foi suficiente, prossiga. Os pais adotivos às vezes precisam ajudar eles a fazer esse movimento, e não um movimento de retorno que vai trazer a culpa de volta. Mas cada caso é um caso, e existem exceções como em toda situação. Então, suponhamos, né, no livro do Bert, ele cita um exemplo de uma mulher que teve uma crise de esquizofrenia, uma filha precisou ser colocada em adoção. Depois ela se estabilizou, né, do surto dela, e ela volta para procurar a filha novamente. Então, essa é uma situação onde cabe sim um acesso aos pais, à mãe biológica e aos pais adotivos. A mãe, quando retorna, ela precisa reconhecer que aquele casal que adotou salvou a vida da filha dela, né? Mas os pais adotivos também precisam reconhecer que ela é mãe biológica, e se não tivesse tido aquela situação ali da esquizofrenia, talvez ela não tivesse dado, ela não daria a filha adoção, teria ficado com a filha. Então, cada caso é um caso. Esse é um exemplo do livro do Bert, né? Cada história é uma história. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a lealdade ao sistema. Então, por que é importante? Eu falei no primeiro vídeo, verificar se é possível a criança ficar na própria família, com um dos avós ou com um dos tios, porque ela está ligada àquele destino daquelas pessoas. Não sendo possível, ela foi para uma outra família, às vezes ela vai e transfere alguns sentimentos. Ela pode, por exemplo, ficar com raiva de estar sendo dada, de não ter ficado com aquela família biológica, e não é raro ter irmãos, e alguns ficam com a família de origem, outros vão ser adotados. Então esse que foi adotado vai com um sentimento de raiva, por exemplo, que foi abandonado, porque foi o rejeitado. Esse é um sentimento que é direcionado aos pais biológicos, a família biológica que ele sente que abandonou e rejeitou. Mas às vezes ele vai e leva e transfere esse sentimento e dá de presente lá para os pais adotivos, aquela raiva toda, sem saber muito bem o que está se passando. É importante que os pais adotivos reconheçam, saibam lidar com esse tipo de sentimento quando está sendo transferido dessa forma, e entenda que é um processo que acontece, e a criança pode apresentar sintomas relacionados a isso também. Às vezes, na família adotiva, ela tem todas as possibilidades de prosperar, né? Muito mais até do que teria se tivesse ficado na família biológica. Melhores escolas, melhores professores, melhores cursos, saúde. Aí ela chega num ponto da vida e ela não consegue trabalho, ela não consegue ficar com dinheiro, ela não se sente segura o suficiente. Ela vai fazer uma prova para poder passar, sei lá, num vestibular, ou não existe mais vestibular, né? Tô velha, mas na prova lá do Enem, para conseguir entrar na faculdade de medicina. E aí eu tenho um caso aqui de uma filha, eu atendi a mãe, e ela tinha uma filha adotiva, e essa filha adotiva estava extremamente insegura para fazer a prova, para poder escolher qual faculdade que ela ia fazer, a ponto de virar para mim e falar assim: ô mãe, se eu fizer só um curso técnico, tá bom? Ela falando com a mãe adotiva, tá? E ela tinha toda a capacidade, competência, conteúdo para poder conseguir fazer o curso superior e conseguir a profissão que ela queria, mas internamente ela estava insegura. É como se essa lealdade lá ao sistema dela, lá no inconsciente dela, fizesse com que ela entrasse num processo de sabotagem, num processo onde ela
ela fica ali na linha mediana com mais confortável do que num patamar melhor. Ela fica mais próxima da família de origem biológica dela se ela ficar ali no técnicozinho, ganhando um pouco menos, fazendo um trabalho mais simples, do que se ela conseguir fazer um curso de medicina, ganhar mais dinheiro e ter uma outra posição social. Isso é uma das possibilidades que acontecem com relação a essa lealdade do sistema, e podem acontecer inclusive repetições de situações que são originadas lá na família biológica, como por exemplo o uso de drogas, ou casos de violência, ou a pessoa identificada com a vítima ou com o agressor, e repetindo histórias que vieram lá do sistema biológico. Então vou prosseguir falando um pouquinho aqui da postura dos pais adotivos e com relação aos pais biológicos.